Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. O apóstolo Paulo falou de apresentar uma noiva para Cristo. Mas quem seria esta noiva? No meio de uma defesa contra críticas e acusações injustas por parte de irmãos de Corinto, Paulo escreveu em 2 Coríntios 11, versículos 2 e 3, Tenho zelo por vocês com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Temo que, assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo zelava pela pureza de que noiva? Obviamente, ele se refere à igreja dos Coríntios, a mesma da qual vieram os ataques contra sua pessoa. Que atitude admirável! Aprendemos lições importantes dessas palavras de Paulo. Paulo, como outras grandes figuras nas Escrituras, Moisés, Estevão e o próprio Jesus, demonstrou o amor e o sincero desejo de salvar até seus perseguidores. Pelos comentários feitos nos capítulos finais dessa epístola de 2 Coríntios, é claro que os ataques contra Paulo não foram nada agradáveis. Ele não negou a realidade do seu próprio sofrimento. Porém, seu foco era outro. Um dos seus principais objetivos ao se defender foi de resgatar seus acusadores do engano para que fossem purificados da mancha desse proceder errado. Paulo ainda queria apresentar aqueles irmãos como uma noiva pura, preparada para se casar. Na defesa apresentada nesses capítulos, transparece a preocupação ainda maior com a glória do Senhor. Paulo corrigiu atitudes erradas desses irmãos enganados. A confusão gerada ameaçava o trabalho da pregação do Evangelho. Se a reputação de Paulo fosse destruída por falsas acusações, alguns seriam tentados a rejeitarem todo o seu ensinamento. Por isso, Paulo defende a pureza de seus motivos na declaração do Evangelho. Pode ler 2 Coríntios 11, versículos 3, 4 e 7. Talvez a nossa tendência humana seja de interpretar qualquer defesa própria como manifestação de uma atitude egoísta. Tal interpretação seria errada no caso de Paulo. Ele disse, em 2 Coríntios 12, versículo 19, Há muito vocês podem estar pensando que queremos nos defender diante de vocês. Falamos em Cristo, diante de Deus. E tudo isto, meus amados, é para a edificação de vocês. Todos nós somos suscetíveis a perseguições e falsas acusações. Quando elas vêm, vamos lembrar das atitudes de Paulo para buscar a glória de Deus e a salvação daqueles que nos opõem. Paulo ainda queria apresentar os coríntios como uma noiva purificada para habitar eternamente com o Senhor. Que Deus nos ajude a imitarmos essa atitude nobre do apóstolo Paulo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.